perguntar aqui, se houvesse 20 caras, tipo, se você fizesse aquele jutsu do Naruto que você multiplica. Lógico que multiplicar é uma coisa estúpida, eu não quero ficar puxando o saco. Mas, por exemplo, se o Rubinho vai, ele tem características diferentes da sua. O Rubinho é mais articulador do que você, tá? Se vai a Adelaide lá, a Adelaide ela pegaria algumas pautas que seriam coisas com a sua e ficar lá metralhando aquela pauta, pegando assinatura lá pra uma PEC de alguma coisa, blá, blá. Se vai um Bisotão lá, ele seria um perfil articulador. Minha pergunta é, se você tivesse um time de 20 pessoas, de 20 parlamentares, multidisciplinar, com habilidades diferentes, o que seria possível fazer? De forma realista, sem iludir a galera aqui. Pra ver se a gente passa uma missão ou não pra galera. Às vezes não tem missão nenhuma a passar e eu sou um iludido. Cara de 37 anos iludido, que acredita nas próprias besteiras que fala. Mas às vezes não sou. Então eu passo a bola aí pra você. Cara, com uma bancada de 20, primeiro que a gente se organizando, e como você colocou, multidisciplinar, a gente se organizando nas comissões, tudo que for discutido na Câmara dos Deputados, todo projeto de lei de cada parlamentar ou do governo vai precisar ser discutido com a gente, né? Se a gente tiver uma bancada de 20, porque a gente vai ter espaço em todas as comissões. Então, em todas as comissões, a gente vai ter o poder de ajudar ou atrapalhar a tramitação de projetos do governo ou de projetos de outros deputados. Então, necessariamente, para se aprovar alguma coisa, a gente teria que ser ouvido, o que significa influenciar diretamente na publicação de uma medida provisória, mudar um ponto-chave de alguma reforma, iam ter que fazer concessões para a gente para fazer as coisas andarem nas comissões. Ainda mais se a gente tiver gente boa, gente bem capacitada, que na Câmara você acaba ganhando poder e influência também por especialização, né? Você se torna referência em determinado tema. Eu, por exemplo, temas de saúde, eu costumo falar muito com o deputado que é o doutor Zacarias, que é o único cirurgião brasileiro que tem capacidade de separar gêmeos siameses. É um cara muito respeitado na Câmara, na área de saúde, etc., acaba se tornando uma liderança informal ali para o tema. A gente tendo 20 lideranças informais... Ele conseguiria separar aqui o Bolsonaro e o petismo? Aí uma cirurgia um pouco mais complicada. Acho que ele é Bolsonaro também, né? O Zacarias? Não, o Zacarias é mais caiado do que Bolsonaro, assim, é mais regional do que debate nacional. Mas a gente tendo 20 lideranças informais dessa maneira, né, primeiro que a gente tem uma liderança formal, né, um líder partidário que vai sentar no colégio de líderes, vai ser consultado para eleger presidente da Câmara, vai ser consultado para eleição de mesa diretora, vai ser consultado para aprovação de projeto, para publicação de medida provisória e etc. Né, toda reforma vai ter que ser debatida com esse líder, e a gente vai ter as lideranças informais que, se dentro das comissões forem referências, vão ser mais do que os próprios votos. Né? Vai ser além do voto próprio dele, ele vai puxar mais 3, 4 na comissão e vai fazer com que a gente tenha um bloco de influência ali, um círculo de influência informal, tendo 20 deputados eleitos, de uns 100 deputados, né, dentro das comissões em temas diferentes. Então, é uma boa missão se a gente quer ter... Porque você falou no começo, mas não desenvolveu, né, do porquê que a gente vai ter a tendência que a gente tenha um parlamento pior do que esse na próxima legislatura. Porque o Centrão nunca recebeu tanto dinheiro, é simples assim, né? O Bolsonaro, ele triplicou o poder... o orçamento em si, os números de orçamento, né, a quantidade de dinheiro que o Centrão leva, o Bolsonaro triplicou, e aí triplicou em relação ao governo Temer, que foi recorde de emendas parlamentares e que passou por 2 denúncias, né, que ele usou emendas parlamentares também para evitar a votação dessas denúncias e aprovou 2 reformas muito polêmicas e muito importantes, que é a PEC do teto de gastos e a reforma trabalhista com fim de imposto sindical, tendo em sua base líderes sindicais também, né? Essa é uma façanha a ser estudada do governo Temer. Então, já levando em consideração, comparando com o governo Temer, o Bolsonaro pagou triplos de emendas e foi o que menos aprovou, né? Ele está realmente, assim, dando dinheiro a troco de nada. Ele aprovou menos, para vocês terem uma noção, Bolsonaro, em pleno gozo dos seus poderes, aprovou menos do que a Dilma no segundo mandato, passando por um processo de impeachment. A Dilma, passando por um processo de impeachment, conseguiu aprovar mais projetos de lei, projetos do governo, medidas provisórias, do que o Bolsonaro. Então, a gente está falando de um cenário no próximo Congresso Nacional muito ruim. E o presidente da República não governa sem o Congresso Nacional. Precisa conversar, precisa compor, precisa haver composição política. Muita gente torce o
nariz para isso, mas precisa ser feito, independentemente de quem vença a presidência da República. Desde o Lula até o Bolsonaro, até o Moro, até a Madre Teresa de Calcutá, todo mundo, para governar em toda a democracia no mundo, precisa compor com o parlamento. E quanto pior for a qualidade do parlamento, piores vão ser as negociações para o presidente da República que assumir. Ainda mais, como boa parte do nosso público, né, torce para que o Moro vença as eleições, ainda mais num sujeito com pouca experiência na articulação política, como o Moro, que vai precisar de gente para dar sustentação, para fazer articulação para o trabalho dele dentro do Congresso Nacional. Então, 20 deputados, a gente está falando de uma missão ambiciosa, mas que faz completo sentido, dada a relevância que esses caras teriam dentro da Câmara, que essa bancada teria dentro da Câmara. Agora, para fazer isso, a gente precisa de gente em estado inteiro, né, no país inteiro. Né? Acho que a gente sai do estado de São Paulo bem estruturado, mas a gente precisa de novos quadros nos outros estados, de gente querendo disputar e começando o trabalho desde já, que a campanha começa já. Né? O cara acha que a campanha começa quando começa oficialmente. Não, meu amigo. Você já está todo mundo em campanha, já todo mundo pensando em eleição. Se você quer ser deputado federal, você tem que começar já a trabalhar a sua base eleitoral, sua equipe, etc. E a gente precisa de gente assim ao redor do país. Disposição para ajudar essa gente a aparecer e ter voto, a gente tem. Agora, precisa ter os quadros, né? E antes do Bisotto entrar, tem uma parada que é o seguinte, a gente teria que formar uma espécie de um alto clero informal, porque a Câmara foi dominada pelo baixo clero, e o baixo clero hoje dá as cartas. Por exemplo, quando o Maia concorreu ali com o Baleia, me corrijam, tá? Era uma candidatura ainda do alto clero antigo da Câmara. E eles perderam para o baixo clero, e o baixo clero assumiu. Está surgindo uma geração nova que vai, com o tempo, ocupar um papel de alto clero. Vou dar um exemplo. Kim e Tabata. Para mim, vão ser os dois deputados mais votados do estado de São Paulo, seguidos do Eduardo Bananinha. O Kim e a Tabata, eles não são considerados pelos líderes partidários como alto clero formal, porque eles não têm bancadas que eles dominam. Mas eles já são deputados de referência. Né? Minha pergunta sobre isso é, com esses 20, se eles operarem num regime de qualidade, de participação em debate público, de influência, a gente gera uma espécie de um alto clerinho? Essa é a pergunta 2. Eu jogo para vocês. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Como você colocou, o que é alto clero? Alto clero é o setor do parlamento que pensa país, que participa dos grandes debates nacionais, não tem uma visão, não é um grupo ideológico, não é o alto clero é um grupo de direita, é um grupo de esquerda, não. É grupo de gente que debate país, né? E por quê? E o que isso significa debater país? A maior parte dos deputados não debate país, debate região, debate levar verba, levar as questões dos estados e dos seus municípios, que é o que interessa para grandes debates nacionais e, ao mesmo tempo, ter muita influência sobre aqueles que fazem os debates regionais, levando esses dos debates regionais a votar de acordo com a sua visão de mundo nacional. Por isso que eles eram o alto clero, porque além de concentrar poder político, ele também influenciava diretamente nos grandes assuntos nacionais. Então, eu não tenho dúvida de que um grupo desse se tornaria, por peso político, numérico e por qualidade, por pensar país, se tornaria uma espécie de novo alto clero da Câmara, sim.